Oi, gente, tudo bom? Jeff aqui novamente com você. Mais uma questãozinha, novamente questão da UERJ 2024. Questão 2 dessa prova, tá bom? Questão discursiva, exame discursivo para gente. Já está aqui no quadro para você, né? Já aqui na tela para você dar uma olhadinha. Eu vou ler o enunciado. A gente vai fazer aquela revisãozinha breve para poder resolver essa questão e te dar uma moral nas provas que você vai fazer pela frente, ok? Se não é inscrito, aproveita, se inscreve aqui, dá essa moral, ajuda a gente a divulgar esse canal aí. Quem quiser, quem gostar da explicação aqui, né, já deixa o like também, que ajuda muito a gente. Bom, não gostou? Pode dar o dislike aí e faz um favor para mim, por favorzão mesmo, tá bom? De coração que eu te peço. Não gostou do vídeo? Coloca por que você não gostou, que aí eu tento melhorar e da próxima vez, de repente, eu consigo chegar, né, no nível que você espera desse vídeo. Tá legal? Beleza? Vamos lá então. O emprego de mercúrio em atividades de garimpo ilegal é prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. Nessas atividades, o ouro é separado das impurezas por meio de ligação interatômica que ele forma com o mercúrio, produzindo uma liga denominada amálgama. Então, esse amálgama é uma liga de um metal com mercúrio. Beleza? Posteriormente, com o aquecimento dessa liga, o ouro e o mercúrio são separados. Observe na tabela as temperaturas de ebulição desses metais, tá? Como você já deve conhecer a prova da UERJ, tem algumas perguntinhas no meio do enunciado, né, no meio do comando. Então você vai ter coisinhas a responder. Bom, primeiro, nomeie a ligação interatômica formada entre mercúrio e ouro. Indique ainda um metal que irá vaporizar primeiro com o aquecimento da amálgama, justificando sua resposta. Então vamos lá, gente. Deixa eu descer aqui rapidinho, né? Para a gente poder resolver a questão. Primeiro, nomear a ligação interatômica formada entre mercúrio e ouro. Gente, quando a gente fala de ligações interatômicas, temos três tipos. Três tipos. Temos a ligação metálica, que ocorre entre metais. Temos a ligação iônica, que ocorre entre metal e ametal, ou metal e hidrogênio. E temos a ligação covalente. Beleza? Agora, vamos explicitar um pouco melhor isso? Ligação metálica não é bem entre metais, não, tá? Ligação metálica ocorre entre os cátions gerados pelos metais, certo? Como os elétrons de valência são pouquíssimo atraídos pelo núcleo, que o metal é muito eletropositivo, então ele é só parcialmente atraído, ele pode sair daquela eletrosfera. Então, eu formo momentaneamente um cátion. Tem o cátion gerado pelo metal e os elétrons que o circundam. Isso pode acontecer com todos os átomos metálicos que fazem parte da estrutura metálica. Então, vou ter um cátion rodeado por elétrons. Tem uma atração mútua entre o cátion metálico e os elétrons. Isso a gente chama de ligação metálica e a gente faz uma analogia dizendo que isso é explicado pela teoria do mar de elétrons, tá? Como se os núcleos estivessem mergulhados numa piscina de elétrons. Então, os núcleos são rodeados por elétrons, atraem e são atraídos por eles. Beleza? Então, a ligação metálica ocorre entre metais? É mais ou menos. São os cátions derivados desses metais atraindo os elétrons de valência que são apenas parcialmente ligados a esses átomos, parcialmente atraídos por esses núcleos. Ok? Então, na verdade, a ligação metálica é uma ligação entre cátions e elétrons. Esses cátions, sim, derivados de metais. Ligação iônica é ligação entre metal e ametal? De novo, mais ou menos. É uma ligação entre cátion derivado de metal e ânion derivado de ametal, ou não metal. Cátion e ânion são íons, por isso a ligação é iônica, tá bom? Detalhe, no caso de um metal ligado a hidrogênio, o hidrogênio funciona como ânion e o metal como cátion sempre. Então, na ligação iônica, de novo, ligação de caráter eletrostático, tá bom? Assim como a metálica, que é cátion e elétron, a iônica é cátion e ânion. E aí, ligações que têm um caráter eletrostático, a força eletrostática é muito intensa. Por isso que as temperaturas de fusão e de ebulição são bem elevadas. Já a ligação covalente, ela envolve compartilhamento de pares eletrônicos. Não tem caráter eletrostático. Por isso que normalmente os compostos moleculares, que são formados por moléculas, e essas moléculas têm ligação covalente, têm temperatura de fusão e de ebulição baixas. Cuidado, tá? Composto molecular
temperatura de fusão e de ebulição baixas. Existem compostos covalentes. Aí a temperatura de fusão e de ebulição bem alta. Quer dar um exemplo? Sim, diamante é um composto covalente. Se soa bem no seu ouvido, né, o termo molécula de diamante? Acho que não. Molécula de água, sim. Por quê? Porque a substância água é formada por moléculas, tá? Pequenos grupos formados por 3 átomos, 2 hidrogênios e um oxigênio. O diamante, não. A sílica, não. Quartzo, não. Só tem átomos num agregado no entrelaçado tridimensional, formando ligações covalentes entre eles. Tá bom? Então, cuidado, as ligações interatômicas são covalentes, tanto num composto molecular quanto num composto covalente. É que no composto molecular você consegue identificar a unidade fundamental como uma molécula. Beleza? Bom, então, chegando à questão, nomeie a ligação interatômica formada entre mercúrio e ouro. Gente, mercúrio e ouro são metais. Tabela periódica, se você tem dúvida, tá? Lá na tabela periódica, você vai ver inclusive os rabiscos que eu dei quando eu resolvi a questão anterior. Então, aqui, ó, essa divisãozinha que você está vendo aqui, ó, essa divisão separa o que é metal do que é não metal. Se ligou? Então, olhando para essa divisãozinha aqui, essa escadinha aqui, né? Eu costumo dizer que é uma escadinha aqui na tabela periódica. Onde é que estão Mercúrio e Ouro? Você se ligou que Mercúrio e Ouro estão aqui, ó? Mercúrio, aqui o Mercúrio, e o Ouro aqui do lado? Desse lado aqui estão os metais. E o hidrogênio, que não é metal. Tá? Do lado de lá, nós temos os não metais. Além dos não metais, temos os gases nobres. Beleza? Então, os metais estão aqui. Ligação de metal com metal, na verdade, cátion de metal com cátion de metal, atraindo mutuamente os elétrons parcialmente da camada de valência, né? Os elétrons são parcialmente atraídos da camada de valência, é ligação metálica. Então, a gente vai lá, vai nomear o tipo de ligação, certo? Se é para nomear, ligação metálica. Ligação metálica. Essa é a ligação entre ouro, metálica, entre ouro e mercúrio. Certo? Depois, indique o metal que irá vaporizar primeiro com o aquecimento do amálgama. Gente, se você vai aquecendo o amálgama, aquele que tiver temperatura de ebulição mais baixa vai ter essa temperatura atingida primeiro. O que tem temperatura de ebulição mais alta vai demorar mais até que essa temperatura seja atingida. Então, repara, Mercúrio tem temperatura de ebulição 357. Se eu estou aquecendo, por exemplo, da temperatura ambiente, que é 25, qual temperatura que eu atinjo primeiro conforme eu vou aquecendo? 357. Só muito depois eu vou chegar no 2700, que é o ouro. Então, o metal que vaporiza primeiro, ó, vaporiza primeiro o mercúrio, que é o nosso Hg, pois apresenta menor temperatura de ebulição. Beleza? Direitinho, tá? Temperatura de ebulição. Nossa, a letra tá garrancho, né? Desculpa, tá, gente? Ebulição. Ok? Beleza? Acabou. Era só isso que eu acho que queria da gente nessa questão. Bom? É isso, gente. Se você gostou, deixa o seu like aqui, indica para os amigos. No teu grupo de estudos lá, que tem no WhatsApp, que eu sei que tem, no grupo da turma, pô, gente, ó, tem um canal maneiro aí que tá resolvendo as questões bacanas aqui e pode ajudar a gente. Tá bom? E aí, você ajuda pra caramba o canal aqui a continuar. É legal? Então, obrigado pela atenção e paciência. Um forte abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.